Graça e paz a todos os nossos queridos irmãos e a todos os que ouvem. Tivemos um problema de áudio ontem no retransmissagem, preguei ontem, para você ficar por dentro pregando. Nós vamos estar lendo a passagem de Amós, capítulo 2, dos versículos 4 e 5. Nós vamos estar falando hoje a respeito da quarta transgressão de Judá e Israel. Rejeição da lei e o amor social. Rejeição da lei e do amor. Amós capítulo 2, versos 4 até o 11, até o 12. Vamos ler 4 e 5 primeiro. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões da 4, não suportarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias vidas os enganaram e após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que aos castelos. Continuemos. Assim, Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não suportarei o castigo, porque os juízes vendem o justo, pobre, por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho. Homem, teu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do teu Deus bebem o vinho que foram multados. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cedros e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por e as suas raízes por baixo. Também vos subir da terra do Egito. 40 anos eu vos conduzi no deserto para que possuísseis a terra do amor. Dentre os vossos eu suscitei profetas, dentre os vossos jovens suscitei nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizei. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de nada valerá a fuga do ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes será nu naquele dia. Meus queridos, antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, que esta palavra venha alcançar corações, vidas, relacionamentos, todas as relacionamentos familiares, relacionamentos pais, relacionamentos de amigos, relacionamentos. E nós sabemos que o olhar atento está nos céus. Tudo que o Senhor vê, executa, por favor. Nós te pedimos perdão, que somos merecedores de tua ira. Pela tua graça, nós podemos ouvir a tua palavra e ser salvos. Perdoa-nos, ajuda-nos, transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este texto da palavra de Deus, ele trabalha a respeito de relacionamento. Isto dá perspectiva. Nós podemos ver o olhar atento de Deus para todas as nações ao redor de Israel. Se você atentar para o texto de Amós, capítulo,
Os atos destes homens, os atos destes reis, os atos destas nações promovem ou reagem o ato divino e provocam o próprio Deus. Nossas atitudes requerem que os céus hajam de acordo com estes mesmos. Quando você ouve a expressão profética, assim diz o Deus, observa a nossa maldade, a nossa impiedade. E essas nações que estão ao redor de Israel, nós já dissemos, elas nunca tiveram um profeta, nem uma revelação da palavra de Deus. Por isso, quando nós olhamos para o texto de Amós, o juízo de Deus caiu sobre Israel e primeiramente Judá e depois Israel, como nós veremos. Nós vimos 6 pecados das nações ao redor de Israel, porque nada escapa ao olhar atento de Deus. E todos nós temos este mandamento a Jesus. Quando isso vem à tona, nós podemos ver que Deus está atento ao olhar para aquilo que eu e você fazemos nos nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, ele viu os pecados de Azael, rei da Síria. Amós 1:3 nos mostra que Azael teve atos desumanos. Ele viu também o comércio de escravos de Gaza, na Filistia, Amós 1:6, e ele profetiza contra esta nação. Assim como também ele contou os prisioneiros e a promessa foi quebrada para aqueles que eram os amigos ou os seus irmãos. Ele viu a inimizade oculta no coração de Edom contra o seu próprio irmão Israel, Amós 11. Ele viu a ambição de Amon contra mulheres grávidas, crianças, presas, para aumentarem a própria Amós 13. Ele viu pecados escondidos com ódio e acariciados com perversidade em Moabe, Amós 2:1. O pecado que perpassa todos esses pecados é o egocentrismo. O ego vaidoso as pessoas. Olha o seu lucro, ignora obrigações pessoais, não vê as motivações erradas, ignora tudo e faz o que quer. Quem pode enfrentar o egoísmo ou a egolatria? Mas antes de falar dele, Amós acusa o povo de Deus. A sua metralhadora se volta para Judá e para Israel. Amós 2:4 nos mostra que nós temos aqui o primeiro perigo. Temos o texto: o juízo começa pela casa de Deus. Se olharmos para os nossos dias, nós vamos ver quantos escândalos estão acontecendo no âmbito do Brasil. Escândalos com pastores, pastoras, igrejas, tudo mais. O nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios por causa de todos nós. E quando nós olhamos para isso, isso causa tristeza, causa dor e causa uma espécie de mal-estar de sermos evangélicos. Mas voltemos-nos para a palavra de Deus para descobrirmos como Deus requer que nós andemos nos nossos relacionamentos. E aqui eu tenho o meu primeiro ponto, que é a quem é dado. Quinto é teu irmão, irmã. Às vezes nós somos tão rápidos para apontar os dedos sobre os outros, mas não olhamos para a própria vida, não olhamos para a nossa própria existência. E Deus, mesmo dizendo os pecados que estavam ao redor de Israel, agora ele mira para Judá, para Israel. O juízo começa pela sua própria casa. Muitas pessoas pensam que lá no céu eles vão chegar e
vai estar tudo bem e que Deus, olhando para a gente, Ele vai aplaudir. Não. Amós nos diz que Deus conhece os nossos pecados e nós precisamos ter atitudes que condigam com este Deus maravilhoso. Eu quero aqui dar as razões por que Deus acusou Judá e Israel. E nós vamos começar aqui com o verso 4. São dois pecados do povo de Deus. O povo de Deus desprezou a sua palavra e não guardou o seu mandamento. Como que isso se dá? Eu creio que quando nós olhamos para isso, quem sai da igreja, da presença de Deus, do dia para a noite. Isso acontece quando nós começamos a rejeitar a palavra de Deus. E aqui eu quero destacar porque a palavra de Deus, ela é um guia, ela é o caminho de Deus para nós andarmos com Deus. Ninguém pode andar com Deus sem a sua palavra. Filósofos tentam encontrar Deus, pessoas tentam encontrar Deus, mas nós encontramos Deus através da sua revelação especial. É aquilo que nós vemos no Salmo 19, que Deus deu a revelação geral para todas as pessoas ficarem indesculpáveis, mas Ele nos deu para o seu povo a revelação da sua palavra. Por isso, o povo de Judá, a quarta transgressão é quando Deus diz: eu não aguento mais, porque eles rejeitaram a lei dos e não guardaram seus estatutos. Nós podemos entender por que nós estamos, se olharmos para o evangelicalismo do Brasil, nós vamos notar que já faz tempo que o povo de Deus desprezou a palavra de Deus. Estamos onde estamos. É por isso que as coisas têm acontecido do jeito que têm acontecido. É por isso que há tantos ídolos nas igrejas e pessoas andando fora. Porque se nós tivéssemos guardado a palavra de Deus, eu não quero apenas jogar isso para os outros, não. Quero falar de mim. Eu estou falando aqui principalmente dos presbiterianos, homens e mulheres do passado, deixaram a escola dominical, deixaram os cultos, dizendo assim: ah, não, vou ficar gastando muito, não, eu não vou ficar ouvindo a palavra de Deus. E como nós vamos ver, eles desprezaram os profetas. Quantos pastores, quantos ministros falaram no passado, e professores e professoras da escola dominical pregaram, dizendo que nós deveríamos guardar mais a palavra de Deus. Mas aí, quando você vê, você pode até pensar: será que os meus filhos, as minhas filhas, os meus netos não buscam o Senhor? Para nós. Isso nós precisamos lembrar do desprezo da palavra de Deus. Não guardar o seu é caminho fatal para o erro, é caminho errado, é caminho. Um comentarista chamado Pusey, ele diz que o erro de uma geração torna-se o axioma da próxima. Ou seja, o erro de uma geração, ele se torna muito maior na próxima geração. É como se aquilo ficasse algumas vezes pior. E aqui eu quero dar um exemplo, porque o Senhor Jesus com uma parábola. E essa parábola, ele diz que quando o demônio entra numa casa, ele vê a casa e traga tudo. Aí ele enjoa daquela casa e vai para outro lugar. Quando ele volta, a casa está arrumadinha. Traz 7 histórias. Aqui, estado daquela casa, assim, por 7 vezes. Falou assim. Quando Jesus falou isso, ele, que era a luz do mundo, estava aqui. Estava limpando, mas as próximas. Por isso, eu creio que aqui há uma exortação para todos nós. Nós podemos tomar uma atitude. Nós podemos
tomar uma decisão hoje e dizer, como José, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos obedecer à lei do Senhor, ter todos os dias a palavra do Senhor para andar no caminho. Guardo no coração palavras para eu. Nós ensinamos. Judá não fez isso. O outro erro de Judá foi, está no verso 4, antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. O povo de Deus acreditou nas suas próprias mentiras. Quem acredita, anda. É isso que Amós está dizendo. Você anda naquilo. E você precisa tomar um cuidado tremendo para ver se os seus pensamentos são os pensamentos de Deus. Porque senão você está andando de forma errada. Está andando no caminho errado. É claro que todos nós temos pecado. É claro que todos nós somos pecadores. Não somos melhores do que os outros porque nós estamos na igreja ou porque nós fazemos assim no passado. Mas nós devemos de ser um povo que mostra o amor de Deus em todos os relacionamentos. Há um contraste aqui entre a verdade e a mentira. Muitos hoje preferem acreditar em suas próprias mentiras. Amós está dizendo: Deus vai julgar tudo o que você crê. Jesus nos convida a uma vida na verdade. Felizmente, a palavra verdadeira e a palavra de Deus, ela tem sido usada de forma errada na política, em muitos lugares. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa hora, porque quando Jesus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não está falando de verdade política, nem de verdade de candidatos, nem verdade de partido, de todas essas porcarias que tem aí fora. Ele está falando da verdade que é Ele mesmo. E todo aquele que conhece a Cristo conhece a sua palavra e conhecendo a sua palavra anda nos seus caminhos. Meus queridos, quantas pessoas nas suas próprias mãos. Amós vira a metralhadora agora contra o povo de Israel. E aqui quero fazer apenas salva. Israel é pagão hoje. Eles não têm sangue azul, eles não têm nenhuma conotação de povo de Deus. Ah, eu creio, eu espero, eu oro que Israel se converta, mas eu não oro só por Israel, eu oro pelo Brasil, eu oro pelos Estados Unidos, eu oro pela Europa, eu oro pela Argentina, eu oro por todos os países, porque todos precisam da graça de Deus e do amor. Então agora Amós se volta para Israel. E ele diz assim: alguns aspectos de Israel não condizem com um relacionamento justo entre pessoas. Quem conhece a Deus tem que andar de maneira justa para o relacionamento com os outros. O primeiro ataque de Amós aqui está no verso 6, que Deus não aguenta os pecados e ele tem que castigar, ele não vai sustar, ele não vai retirar o castigo. Por quê? Em primeiro lugar, a justiça de Israel é conduzida por luz. Meus queridos, porque os juízes tendem justo primeiro e condenam por causa de um. Deve estar vendo aí a maldade que é aumentar o óleo. E aí não tem nenhum juiz que vende justo por dinheiro, que vende o pobre. Você talvez não queira ouvir isso, mas a justiça dos juízes é reflexo da nossa justiça. E nós precisamos falar, nós precisamos pregar a justiça. A justiça. Principalmente para com a. Era o que acontecia ao redor de Israel. Os
que é com quem tem paga, quem não tendo. Os pobres eram desprezados e o caminho dos mansos pervertido. O verso 7 diz assim, que eles suspiravam pelo pó da terra. Agora Amós não fala só dos juízes e dos políticos que estavam ali julgando, mas todas as pessoas, principalmente os mais ricos, estavam suspirando sobre a cabeça. Maneira de dizer assim, eu estou feliz aqui, ele que se lasque, ele que se vire, ela, eu não tenho nada a ver com isso, eu lavo minhas mãos como Pôncio Pilatos, porque eu não estou nem aí com os pobres, graças a Deus eu tenho que comer. Esse tem sido a mensagem, principalmente daqueles que têm pregado essa prosperidade aí, que é prosperidade só para os cristãos e não prosperidade para todos. Meus amados irmãos, o caminho manso, provavelmente essa ideia é uma ideia daqueles que são frágeis, daqueles que são como crianças, em que pessoas são maus exemplos para as crianças. Eu e você um dia daremos conta da nossa casa. Eu e você daremos conta da maneira como andamos. Toda palavra que sai da nossa boca, e se da sua boca sai palavrões, eu lamento, porque Deus precisa converter a língua de muitos. Esses cristãos que sabem só xingar os outros, cristãos que sabem só falar mal dos outros, falam mal de pastores, falam mal de igrejas, falam mal de governos e falam mal de todas as pessoas. Deus vai intervir esses que suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos mais pobres e pervertem o caminho. E aí Amós diz que esse desprezo de Deus pelos pequeninos, a perversidade para quem não tem força, perverter é mudar o caminho, induzir ao erro. Terceiro lugar, a metralhadora de Amós se volta para a santidade do sexo. Verso 8, desculpem, o 7 ainda diz que um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu sangue. Meus amados irmãos, a prostituição, a lascívia, a pornografia, tudo isso tem sido alimento para mim. Infelizmente, nós temos evangélicos voltados para tudo. Infelizmente, ouvi ter pessoas que estão vivendo não na santidade, mas na prostituição. Temos que tomar cuidado. Nossos corações levam o nome de Deus. Leva tu contigo. Todos os dias, mesmo sozinho. Alguém sabe? É quando Deus vê sozinho. Nós somos pecadores. Muitas das vezes nós devemos tomar cuidado, porque essa santidade das coisas, em nome de Cristo, quantas pessoas. O verso 8 diz: e se deitam ao pé de qualquer altar sobre Roma. Mais uma vez ele se volta para o relacionamento, está com a. Eu não sei se você sabe, mas há uma lei que diz que se alguém está devendo, você pode tomar a capa, a roupa dela, mas antes do pôr do sol você tem que. E aqui parece que eles não estavam agindo.
Eles estavam agindo, deitando sobre o altar em roupas que foram pegas, porque as pessoas hoje temos um país tanta da terra, tantos latifúndios, terras estão para ajudar. Por quê? Porque nós somos egoístas, porque o ser humano é egoísta. Se todos tivessem Deus, e Deus, como a palavra dele nos diz, vai faltar para ninguém. Mas na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram mortos. Será que o povo de Deus, naquela época, tem sido povo de Deus? Eu não sei se você poderia dimensionar, mas quando a gente tem uma demanda, quer saber qual que é? Manda despesa, usa ou usa fórum para agir, que Deus não está vendo? Será que as pessoas pensam, está olhando, como nós estamos tratando? Outro dia eu ouvi dizer que uma pessoa, um garçom, chegou para servir, sem querer, ele derrubou a pessoa, humilhou esse homem. E nós temos visto isso, você deve ter visto isso na internet, pessoas xingando os outros porque precisam usar máscara. Ah, eu não quero usar, eu uso quando eu quiser. Quantas pessoas não estão dessa forma? Eu quero destacar aqui para vocês que o nosso povo é um povo mal educado, que não sabe pensar no próximo. Ele é egocêntrico e ególatra. Ele tem idolatria. Em primeiro lugar, Deus começa a lembrar a Israel que foi ele que fez tantas coisas. É importante nós pararmos e pensarmos, salvou você. Ah, você ainda não está salvo? Creia em Jesus. Mas se Deus fez isso lá atrás, agindo sobre sua vida, e se você já pensa e se diz, ah, eu estou salvo, graças a Deus, olhe para trás, olhe o que Deus diz para Israel, diz no verso 9, ele fala assim, todavia, pelo contrário, por outra via, eu destruí eles, o amorreu. O amorreu eram todos esses povos que estavam ao redor de Israel. Deus disse, todos os povos estavam contra o povo de Deus. Então Deus está dizendo, eu, cananita, e nas vossas guerras quem pelejava era eu. Perdoou você. Você foi perdoado. Quem morreu para te ajudar a ser nova criatura? Você lembra do tamanho dos seus inimigos? Deus faz Israel lembrar que os amorreus, cuja altura era como dos cedros, que era forte como carvalhos, e eu destruí o seu fruto por raiz. Sabe por que Deus fez isso? Porque aqueles eram povos que colocavam crianças para serem virgens, para serem oferecidas a atos sexuais por todos eles. Examine quem é Deus. E às vezes eu vejo algumas críticas dizendo assim, o Deus do Antigo Testamento era um Deus que mandava matar. Sabe por que mandava matar? Ele mandou Israel matar essas pessoas, porque essas pessoas faziam crueldades com. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus havia dito
que a iniquidade dos amorreus ainda não tinha estado no auge, mas quando chegou Deus puniu os amorreus. Deus todos dia o juiz, Deus virá sobre todo o Brasil. Não se iluda, os presidentes serão cobrados, os políticos serão cobrados, os juízes da Suprema Corte e de todas as instâncias inferiores serão cobrados, e a Igreja de Deus vai ser cobrada. Meus queridos irmãos, aqui nós vemos que Deus lembra Israel, dizendo: também eu vos subir, verso 10, da terra do Egito, e 40 anos eu vos conduzi no deserto, para que possuísse a terra do amor. Deus é fiel, é prometido aquela terra para Israel. Mas olha o que Israel fez. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai se dar conta que Israel seria amaldiçoado por Deus e se afastasse da lei. Que Amós está dizendo nada mais do que o Deuteronômio. Se vocês me obedecerem, temerem o meu nome, eu farei de vocês agirem fora dos meus mandamentos. Eu vou pesar a mão. Eu creio que nós sofremos a mão. Eu vos conduzi pelo deserto. Verso 11 diz assim: eu levantei profetas e filhos consagrados. Você não se lembra? Nazireus era uma espécie de qualquer pessoa que queria se consagrar a Deus, como Sansão era o caso, ele era um nazireu, ele foi consagrado desde o ventre. Não podia três coisas. Primeiro, ele não podia tocar em morte. Por quê? Porque o nazireu fez um voto de vida com Deus. Segundo, ele não podia tomar o fruto da videira. Aquele que anda com Deus, ele se privava de algumas das alegrias que o vinho pode trazer. Em terceiro lugar, Nazireu não podia cortar os seus pelos do corpo ou do cabelo, da barba, porque por isso ele se mantinha como uma pessoa assim, diferenciada de todas as outras. Eles fizeram com os profetas, eles fizeram, não profetas, fizeram isso com Amós. Veja o capítulo 7, Amazias, o sumo sacerdote, diz assim: vai para lá, profeta, nós não queremos que profetize aqui. E aos nazireus destes a beber, quer dizer, perverteram aquele. Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Tu és responsável pelo que é responsável pelo. Por isso, Deus fez. Deus fará. O que vocês fizeram? Vocês apenas desprezaram a minha palavra, desprezaram os meus profetas, desprezaram aqueles que sagravam a força de Amós recai sobre o desprezo da palavra de Deus e a falta de amor na vida. E aí eu quero dizer também como que está a sua vida, como que você tem andado. Olhe ao redor, veja, examine, mas não provoque a ira de Deus. Amós capítulo 2, verso 13 até o 16. Deus promete que vai meter fogo meio do. Sabe por que é o fogo? O fogo prova todas as coisas. É o juízo de Deus. E todos os homens provarão, até o povo. E aqui há duas coisas que eu quero falar dos versículos 13. Primeiro, Deus vai fazer tremer a terra. Se você ler Amós 1, 2, você vai ver que Amós profetizou 2 anos antes do terremoto. O terremoto aconteceu. Olha o terremoto que
aqueles que eram mais caros, e muitos homens e mulheres estão tremendo de medo diante de ter um vírus. Eu farei oscilar a terra debaixo de vós como um carro carregado de. Quem já viu um carro carregado de capim, sabe o tremor que assusta qualquer. Quero terminar. E ele diz dos versículos 14 até o 16, que não adianta ser veloz, forte, nem valente, nem hábil, ligeiro, nem aqueles que têm cavalos. Aqui, comparação, cavalo naquela época, os carros hoje, carros muito caros, ricos, poder, nem dinheiro, mais corajoso, tremer. Deus abençoe. Deus mostre para você a graça de Deus. Que Deus mostre para você o caminho da sua palavra. Relacionamento. Como você é tratado. Como você é tratado. Como você é tratado. Eles fazem. Ou como nós estamos. Vidas negras importam. Todas as vidas. Pela cor da. Não é pelo status. Nem o status quo podem transformar. Graça. Todo quando batido, feito, feito todas as atrocidades indescritíveis. Nossos pais, orar. Pai, a todos os que nos eles poder serem chamados. Teu Espírito ministre cada vez. Teu Espírito promova amor no meio do homem. Ira, ó Deus, purifica a tua igreja. Aqueles que não possam ir o teu poder, o teu juízo. Aqueles que possam se formar pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.